Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa com a bola toda. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia. Vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, que teve jogo agora há pouco, finalizado há poucos instantes. Vocês vão conferir todos os resultados. Vamos falar dos principais times de São Paulo e também do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, hoje teremos duas partidas, as duas começando daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, envolvendo rodada atrasada, que tinha o time do Corinthians diante da Chapecoense. O jogo vai ser em Chapecó e o Atlético Mineiro pegando o Vasco da Gama. Daqui a pouco tudo sobre Marília Atlético Clube, e as contas continuam. Se o Marília empatar, se o Marília vencer, Marília que pode inclusive enfrentar o Paulista de Jundiaí, numa combinação de resultados que não é tão difícil de acontecer. O Marília pode ficar em quarto lugar e ter que jogar com o Paulista com a vantagem de 2 empates. Bom, vamos começar falando de Liga dos Campeões da Europa, já que alguns jogos foram realizados agora à tarde. Pelo grupo E, o Genk empatou 0-0 com o Napoli da Itália. Nesse mesmo grupo, o Liverpool, atual campeão da Liga dos Campeões, bateu o Red Bull Salzburg por 4-3, né? Com 2 gols de Salah, um do Mané e um do Richarlison, o pombo brasileiro, né? No grupo F, tivemos a derrota em casa do Slavia Praga para o Borussia Dortmund por 2-0. O Barcelona bateu a Internazionale de Milão por 1-0. A Internazionale vencia por 1-0. O gol saiu no comecinho da partida, logo aos 3 minutos, com o Lautaro Martinez marcando aos 3 minutos. E depois o Soares, com gols no segundo tempo, acabou vencendo os 2 gols do Soares por 2-1. O Zenit da Rússia bateu o Benfica por 3-1. Já nesse mesmo grupo, o Red Bull Leipzig também perdeu para o Lyon por 2-0. E no grupo H, o Valência, jogando em casa, perdeu para o Ajax por 3-0. 3-0 para o Ajax. Já o Lille da França perdeu para o Chelsea por 2-1, né? Sendo que o gol da vitória do Chelsea foi marcado pelo brasileiro William. Aliás, cogita-se que a equipe do Barcelona estaria interessado no William, né? Ex-jogador do Corinthians, que pode ir para um dos principais times da Europa. Após esses jogos sendo realizados agora à tarde, a classificação da Liga dos Campeões da Europa ficou da seguinte forma: no grupo A, o PSG lidera com 6 pontos, seguido do Bruges da Bélgica com 2. O Galatasaray segue com 1 e o Real Madrid também com 1, sendo 2 jogos já realizados para todas as equipes, ok? No grupo B, o Bayern de Munique lidera com 6 pontos, seguido do Estrela Vermelha da Sérvia com 3 pontos. Com 1 ponto cada está o Olympiacos da Grécia e o Tottenham da Inglaterra. No grupo C, liderança para o Manchester City com meia dúzia, seguido do Dinamo Zagreb da Croácia com 3. Também com 3, só que no critério de desempate, está fora o Shakhtar Donetsk e o Atalanta da Itália, que não marcou nenhum ponto até agora. No grupo D, a Juventus de Turim lidera com 4 pontos ao lado do Atlético de Madrid. Com 3 pontos, em terceiro está o Lokomotiv Moscou da Rússia e sem marcar ponto nos 2 jogos até agora está o Bayer Leverkusen da Alemanha. Já no grupo E, o Napoli, com os resultados que foram realizados agora à tarde,
lidera com 4 pontos ganhos, seguido do Red Bull Salzburg da Áustria com 3, também com 3 o Liverpool e com 1 ponto o Genk da Bélgica. O Red Bull está na frente do Liverpool no critério de saldo de gols. Já no grupo F, que também foi realizado hoje, o Borussia Dortmund lidera ao lado do Barcelona com 4 pontos ganhos cada um. A Internazionale de Milão segue com 1 ponto ao lado do Slavia Praga da Tchecos, com 1 ponto. Já no grupo G, o Zenit da Rússia lidera com 4 pontos ao lado do Lyon da França, seguido do Red Bull Leipzig da Alemanha com 3 e sem marcar ponto até agora o Benfica de Portugal. E finalmente o grupo H. No grupo H, o Ajax da Holanda lidera com meia dúzia nos 2 jogos que realizou, o Chelsea vem a seguir com 3 pontos, ao lado do Valência, está melhor colocado no saldo de gols, e o Lille da França não tem nenhum ponto ganho até agora. Então, aqui está a Liga dos Campeões da Europa. Teremos Libertadores da América hoje, já chegando na sua fase decisiva. Libertadores da América teve um jogo realizado ontem entre os argentinos do River Plate contra o Boca Juniors, vitória do River por 2-0, e ontem o Boca escapou de levar uma goleada histórica, porque o River Plate foi bem melhor, criou grandes oportunidades de gol, o goleiro do Boca Juniors fez boas defesas, também a trave salvou a equipe do Boca por bom tempo, e com isso o River Plate dá um salto muito grande para chegar à sua segunda final consecutiva na Libertadores da América, já que no ano passado, além de chegar na final, acabou sendo campeão, né, o River Plate. O Boca Juniors, para passar para a final, terá que vencer por 3 gols ou mais de diferença. Agora, se o River Plate marcar 1 gol, não bastará vencer por 3-1, porque aí teria um gol marcado fora o River. E na Conmebol, o critério de gol fora tem peso 2. Com isso, se o River marca 1 gol no próximo jogo, o resultado é que o Boca terá que fazer 4 gols. E sabe quando o Boca vai fazer 4 gols no River Plate? Quando o Sargento Garcia prendeu o Zorro. E hoje, o outro finalista será também começando a decidir. Agora, um confronto entre os brasileiros. O Grêmio de Porto Alegre pega o Flamengo. O todo-poderoso Flamengo, cantado em verso e prosa, que tem no seu treinador aí, o Jesus, falando muito, já está muito com quais também, né? E o Renato Gaúcho não fica atrás também no Grêmio, já fala muito também. Então, por falar aqui e falar ali, é capaz de dar empate nesse jogo. É um jogo sem favoritos, né? Tanto o Grêmio quanto o Flamengo jogando aqui como lá, sem dúvida alguma que é um jogo sem favoritos. Teremos jogo também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, a rodada já foi iniciada, né? Ontem tivemos o empate de 1-1 entre Vila Nova de Goiás contra o Criciúma. Vila Nova 1, Criciúma 1. Na segunda-feira, o Guarani já havia batido o Atlético de Goiás por 2-0. O Atlético de Goiás, que está lá na frente, acabou perdendo para o Guarani por 2-0. A rodada será completada amanhã. Teremos o América Mineiro enfrentando o CRB. Amanhã também Vitória da Bahia diante do Sport Recife. Já na sexta-feira, o Figueirense joga contra o Oeste de Barueri. O São Bento de Sorocaba pega o Bragantino que está com as 2 mãos quase já numa vaga para o Brasileirão do ano que vem. O Botafogo de Ribeirão Preto faz o clássico contra a Ponte Preta de Campinas, em Ribeirão Preto. O Paraná Clube faz o clássico diante do Coritiba no sábado.
E também, no sábado, o Operário pega a equipe do Brasil de Pelotas, assim como o Cuiabá pega o Londrina. Estariam chegando no acesso, o Jorge, que está chegando do Abreuzão aí, se puder ver o nosso ar-condicionado também, viu, Jorge? Porque o negócio aqui está brabo, hein? O ventilador é só do Zé, né? Então não tem jeito. Bom, a liderança é do Bragantino, que tem 51 pontos, seguido do Atlético de Goiás, que tem 45, já que o Atlético de Goiás tem um jogo a mais realizado, portanto, essa vantagem pode ser ampliada. O Sport Recife é o terceiro colocado com 44 pontos e pode ultrapassar também o Atlético de Goiás na segunda posição. O CRB é o quarto colocado com 38, é os 4 que estariam subindo por enquanto. Embora o Curitiba, com uma vitória, tem um jogo a mais para realizar em relação ao CRB, se eventualmente vencer o Paraná, ele passa a ocupar o G4 e tira o CRB. Estão na zona de rebaixamento o Criciúma, que é o 17º colocado com 27 pontos, o 18º colocado é o Vitória da Bahia, que tem 25, o São Bento de Sorocaba é o penúltimo com 24 e o último colocado é o Figueirense, que tem 23 pontos. Portanto, até então a gente tinha 2 equipes na zona do rebaixamento de São Paulo, que era o São Bento e também a equipe do Guarani. O Guarani conseguiu dar uma esticada e está empurrando lá para baixo o Oeste de Barueri. O Oeste vai voltar naquela tônica, né, de sempre dar um susto no seu torcedor e deixar para as últimas rodadas a sua situação definida. Bom, ao meu lado o Jorge Luiz, que está chegando do Bento de Abreu Sampaio Vidal. O treinamento, como todos sabem, começa nesse horário devido ao jogo do MAC, que vai ser sexta-feira aqui no Abreuzão, né, às 20 horas, você é o nosso convidado. Então o Jorge Luiz chega já trazendo os seus destaques. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Né? A gente já está se encaminhando para o final desse primeiro bloco. Cheguei agora do Bento de Abreu, como você bem destacou, né? Daqui a pouco começa o treinamento, os jogadores estão se apresentando, o trabalho fechado hoje, o penúltimo do técnico Ricardo Costa, para o jogo de sexta-feira contra o São José. A notícia, Ronaldo, pelo menos agora à tarde, que até me pegou de surpresa, é que o volante Ebert vai tentar treinar hoje e amanhã e quem sabe pode ser um dos relacionados para a partida de sexta-feira. Ele que se machucou na última rodada da terceira fase, uma lesão na coxa, o período de recuperação de 10 a 15 dias, já está se sentindo bem e pode ser uma das novidades, sim. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco já, nos 2 últimos blocos, e também a principal, considero eu, a principal notícia de hoje é a confirmação por parte da Federação Paulista, Marília, uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já confirmou hoje? O comunicado, na verdade, Ronaldo, chegou no final da tarde de ontem até o Marília. Então, e aí, por si só, já se define então essa situação. Conversei agora à tarde com o vice-presidente do Marília, o Eduardo Nascimento. Ele reiterou, né, essa confirmação da Federação Paulista. Então, o MAC, pela 7ª vez na história e pela 5ª de forma consecutiva, vai sediar a principal competição de base do país. E pode vir uma equipe grande do futebol paulista aí, viu, Jorge? Pode ser também, porque a gente sabe que não é sorteio, né? Não é sorteio que define, já é dirigido, e a gente vai falar sobre isso também já no próximo bloco, trazer também as imagens dos bastidores do MAC em São José, lá em São José dos Campos também, o belíssimo trabalho feito pelo José Neto e também o Matheus da Sam, e também com entrevistados hoje, os 2 laterais, o Matheus Mima, lateral direito, e o lateral esquerdo, Lucas Prachedes. Então, programa recheado de muitas informações envolvendo o Marília Atlético Clube. E antes do intervalo comercial, Ronaldo, só mandar uns abraços aqui, o pessoal que já está conosco, o Alexandre Lopes, o Guilherme Gonçalves Michele, o Donizete Cabral está dizendo aqui, ó, boa noite, Jorge Ronaldo, e a todos os maquianos antenados na audiência. Vamos subir, MAC, vamos correr do Paulista de Jundiaí, se tiver que pegar eles, que seja numa final. Confirma para nós aí quantos na verdade vão subir. Por enquanto, oficialmente só 2, mas com a situação do Batatais punido pela federação, time da Série A3, existe uma grande possibilidade de abrir uma 3ª vaga ou até uma 4ª por conta da fusão do Red Bull com a equipe do Bragantino, Donizete.
O Júlio, filho dele, João Pedro, também nos assiste, então está dando boa noite para a gente. E a gente agradece aqui a audiência de todos que já estão se manifestando aqui via Facebook, Ronaldo. Jorge, agora tem que fugir desse paulista, né? Tem que fugir do paulista e a gente vai explicar como que se foge do paulista. Sim. Depois do intervalo comercial. Voltamos depois do intervalo. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e hoje, a partir desse bloco, vamos falar de Marília Atlético Clube, dessa bezinha que está pegando fogo, jogo sexta-feira decisivo para as pretensões do Marília, Jorge. E primeiro eu queria saber, antes de mostrar esses bastidores, você veio com a informação do Ícaro, que vai fazer um teste. O Ebert, né? O Ebert, desculpa. O Ebert vai fazer um teste físico para ver se tem condições até de jogar. Não seria uma temeridade aí para o restante da competição, não, Jorge? É claro que pode não ter o restante da competição se o Marília perder na sexta-feira, né? Eu entendo assim, Ronaldo.
O jogador está ansioso por poder voltar ao time, foi titular a campanha praticamente inteira e vamos dizer assim, né, como costuma dizer na gíria do futebol, no linguajar do futebol, roeu o osso, que era até então, né, até a terceira fase, e agora no filé fica de fora, né? Então o jogador sente isso também, essa ansiedade de poder voltar, vai realizar um treinamento hoje para ver se tem condições. Eu já iria falar sobre isso. Conhecendo a postura do técnico Ricardo Costa, eu acho que dificilmente ele levaria o Herbert para o banco de reservas, mesmo que ele seria relacionado, mesmo que ele falasse, olha, estou me sentindo bem, não estou sentindo nada, estou bem, mesmo assim ele não levaria, pela conduta que ele já vem tendo, o treinador do Marília, com outros jogadores com situações semelhantes. Então, é claro que o atleta, ele fica naquela ansiedade de poder voltar logo a jogar, ajudar o time, porque era titular da equipe, mas entendo também que o Ricardo, ele tem uma certa precaução em relação a esses jogadores, até porque o Ricardo, Ronaldo, não só preservar a questão física do atleta, mas ele sabe que ele tem um elenco forte na mão, então ele não vai queimar, de repente, uma carta na mão, ter que substituir o Herbert com minutos de partida, sendo num jogo tão importante como esse. Então eu acho que mesmo que o Herbert tenha condições, treine normalmente, não sinta dores, eu acho que o Ricardo dificilmente o relacionará para essa partida, mas a gente vai falar muito disso ainda no programa de hoje. Só antes mandar um abraço aqui para o boa noite para o Iago Lima também, que é um dos agora integrantes da equipe do Marília Gol, que também estão transmitindo os programas aqui às segundas-feiras. Obrigado, Iago, pela audiência. Também o Luciano Duarte de Nascimento está nos acompanhando e o Vinícius Quinhoneiro. Boa noite, nação. Obrigado, Vinícius, pela audiência. Antes da gente seguir com o assunto MAC, falar da Copinha, né? O MAC veio a confirmação de que será mesmo sede pela 7ª vez na sua história. Vamos ver o vídeo dos bastidores do empate em São José dos Campos, 2-2 contra o time da casa no último sábado. A gente ainda não teve a oportunidade de colocar esse material à disposição, muito bem feito por sinal do Matheus da Sangue pelo Zé Neto, mas então a gente coloca no programa de hoje, então, para vocês acompanharem um pouquinho do que foi esses bastidores antes e o pós-jogo MAC São José. Vamos acompanhar. Rapaz... Pra gente ganhar, tem que ter força, tem que ter pegada, tem que correr. Cada pedacinho de chão tem que ser nosso. É 2 jogos. Rapaziada, decisão, tá certo? Então se um errar, o outro vai lá e conserta. Não dá pra olhar. Se a gente mudou o time pra subir, não vamos subir. Personalidade pra jogar. Se um puxa o outro, é muito grande. Beleza? Vamos lá pra mais, tem lá pra mais.
Está aí, portanto, belo trabalho realizado pela assessoria de imprensa do Marília Atlético Clube, né, Jorge? Parabéns aí por essas imagens também. Sim, exatamente, né? Um excelente trabalho feito pelo Matheus Dassan e pelo José Neto. Um grande abraço, obrigado mesmo por ter cedido esse material para nós. Jorge, pode falar aí, vou Ronaldo. dar uns abraços aqui, Jorge. O Donizete Cabral está falando boa noite, Jorge Ronaldo, e a todos os maquianos antenados na audiência do programa. Vamos subir MAC, mas vamos correr do Paulista de Jundiaí. Se tiver que pegar eles, que seja na final. Confirma para nós aí quantos, na verdade, vão subir. Abraço. Você já citou que são 2 por enquanto, né? O Júlio e o João Pedro está dando boa noite a todos. O Iago Lima também dando um abraço em todos nós. O Vinícius Quinhoneiro também, boa noite, nação. O Matheus Gasques Cabral está falando aqui que o FFC vai ser campeão da mesinha. Audiência lá de Fernandópolis. Obrigado, viu? Pode até ser, viu, Matheus? Tem essa possibilidade. A gente vai falar dessa situação, porque pode ser essa situação, mas a gente tem que, não que tenha que correr do Fernandópolis, não é isso. Mas se o Fernandópolis não passar, o Marília tem grande chance de ter vantagens nos outros 2 jogos. Se o FFC passar pelo Rio Branco, o FFC tem grande chance de enfrentar o MAC, o FFC com a chance de jogar por 2 empates. Eu ainda acho que hoje, mesmo o Fernandópolis passando, a chance maior do MAC hoje de enfrentamento na semifinal, primeiro, acho que o mais provável, o Flamengo de Guarulhos, depois o Paulista de Jundiaí. Eu acho que o Fernandópolis seria uma opção até, na minha opinião, mais difícil de acontecer pelo emparelhamento, e a gente vai falar sobre isso, né? Mas também tem essa possibilidade. O Alex Vasconcelos também nos acompanhando aqui. O Elinho Bissoli está dizendo assim, ó, caso o MAC passe, quem será o adversário na semifinal? Essa é uma pergunta muito difícil, viu, Elinho? Para ser sincero, são várias as combinações que podem acontecer. Só não enfrenta o Rio Branco. Só não enfrenta o Rio Branco. É bem isso. É bem isso. Eu acho que... É porque assim, se a gente considerar que o Flamengo de Guarulhos e o Paulista de Jundiaí já passaram, porque eles ganharam o primeiro jogo na casa do visitante por 2-0. Então eles podem perder por até 2 gols de diferença para avançar. Se a gente considerar que essas 2 equipes já passaram e que no mais MAC, São José, Rio Branco e Fernandópolis ainda lutam por essas 2 vagas, dá para a gente imaginar da seguinte situação, Ronaldo. Se o MAC contra o São José, ele, por exemplo, empata o seu jogo, avança para a próxima fase. Se ele empata, e acontece do Rio Branco hoje, que venceu o primeiro jogo em Americana e agora joga pelo empate em Fernandópolis. Se o Rio Branco passar, o Rio Branco pegaria o Paulista de Jundiaí e o MAC enfrentaria o Flamengo de Guarulhos. Só que, se o MAC passar com um empate e o Flamengo de Guarulhos com uma vitória, um empate e uma derrota, porque nas 3 circunstâncias o Flamengo pode passar, ele só não avançaria se ele perder por 3 gols de diferença. O MAC, se passar com um empate em São José, uma coisa é certa, o MAC fará o primeiro jogo da semifinal, seja contra qual adversário for, o primeiro no Bento de Abreu, e decide fora de casa. Isso é fato. Se acontecer o empate do MAC e São José, essa é a situação que é irreversível. O MAC faz o primeiro jogo no Bento de Abreu e decide fora de casa, ou contra Flamengo de Jundiaí, ou contra a equipe aliás, Flamengo de Jundiaí não, né? Paulista de Jundiaí, ou contra o Flamengo de Guarulhos. A chance do MAC ter as vantagens é simples também, Jorge, é simples. Ele teria que vencer o São José e esperar que o Flamengo de Guarulhos ou vença, ou empate, ou perca. Isso, ou avance com empate ou com uma derrota, exatamente. Porque se ele avançar com vitória, ele fica na frente do MAC. Isso, essa é a conta simples hoje. Então fica muito difícil, viu, Aline, de saber quem o MAC hoje enfrentaria numa semifinal, mas as possibilidades maiores são essas: Flamengo de Guarulhos e Paulista de Jundiaí. Se empatar, a tendência é pegar o Paulista, Jorge. Se empatar, uma grande possibilidade disso, porque aí ficaria porque assim, pegaria o Paulista de Jundiaí com empate se o Fernandópolis eliminar o Rio Branco. O Fernandópolis joga em casa, precisa de uma vitória por qualquer placar para... Se o Rio Branco eliminar o Fernandópolis, aí a configuração dos confrontos muda. Aí o MAC pega o Flamengo de Guarulhos e o Rio Branco encara o Paulista de Jundiaí. E aí seria um cenário ideal. Olha o cenário ideal para o MAC, para o torcedor entender, Jorge. Vitória contra o São José,
vitória da Francana por 1 gol de diferença ou empate. Sim. Porque aí o MAC pegaria o Flamengo de Guarulhos com a primeira partida lá, a segunda aqui. E com a vantagem de jogar por 2 empates. Por 2 empates. E olha só o outro quadro. O Paulista pegaria o Rio Branco, que tem uma rixa muito grande. Sim. Que é sem prognóstico os dois, Paulista e Rio Branco. Vai que esse Rio Branco elimina o Paulista, o MAC pode disputar o título dentro de casa. Bom, eu já falei aqui, eu acho que tirando o jogo entre Paulista e Acisense, nenhum outro confronto para mim terá zebra. Não, e terá zebra. Porque se o São José eliminar o Marília, não é uma zebra, é uma decepção para nós, mas não é uma zebra. Se a Francana eliminar o Flamengo ou o Flamengo a Francana, não tem zebra. O mesmo com Rio Branco e Fernandópolis. Então eu acho que depois da semifinal, Ronaldo, eu acho que aí já não vai ter mais zebra. É claro que tem os favoritos por conta de campanhas e investimentos. Mas em termos de futebol, eu acho que a diferença vai ficar mínima para quem sobrar entre os 4 semifinalistas da competição. Agora, o técnico do MAC, né, o Ricardo Costa, ele já foi picado o ano passado por essas combinações de resultados. Sim. Ele deixou de subir o time do São José o ano passado porque jogou a segunda partida fora. Sim. Né? Contra o Comercial ano passado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque eu conheço bem o estilo do técnico do MAC. É assim, se o MAC estiver ganhando no primeiro tempo, beleza. Agora, se o MAC for com um empate para o intervalo, ele vai se defender para buscar esse empate, Jorge. Ele vai se defender. E aí é que mora o perigo. Tanto de ser eliminado agora, como ser eliminado na próxima fase. Pode ser, Ronaldo. Né? Pode ser então, como aconteceu com o Catanduva. Né? Eu tenho cá com a minha concepção que você tem que passar essa fase e vencer. Porque o São José, se tivesse sido 4 para o MAC, não seria para mim nenhuma... Depois do que nós vimos, obviamente, Sim. não seria nenhuma surpresa. Não seria surpresa nenhuma, porque o MAC mereceu. Sim. Então, se mereceu lá, como que não vai fazer o resultado aqui? A gente vai falar mais disso no próximo bloco. Vamos. Mandar um abraço aqui para o doutor Edson Rodrigues, grande doutor Edson, nos acompanhando, obrigado pela audiência. O Luciano Duarte Nascimento está dizendo aqui, ó, o FFC está confiante, hein? Primeiro precisa ganhar do Rio Branco, que joga pelo empate. Realmente um confronto muito equilibrado também. O Donizete Cabral está dizendo aqui, ó, para que tirar a camisa para comemorar o gol sabendo que vai tomar cartão e que pode prejudicar a equipe, principalmente na reta final. O Breno não é um dos pendurados, mas agora tem um cartão amarelo, né? Então ele realmente... Breno 1. O Vinícius Quinhoneiro estava dizendo, concordo aqui com o Donizete em relação à retirada da camisa. E devia o time punir o jogador com isso, viu, Jorge? Não só em relação à MAC, não. No Brasil inteiro tem essa mania tonta de tirar a camisa. Sim. Né? O Claudinei Lopes está dando boa noite aqui pra gente. Deixa eu ver quem mais também está com a gente. O Gilmar Mirandinha Fernandes. O Wilson Antônio está dizendo, boa noite, Jorge Ronaldo. Vai dar MAC, caso o MAC passa... o Tigrão Alves Celeste já passou. Eu acredito no resultado positivo, não no negativo. Aqui o Leonardo Oliveira também, que foi fisioterapeuta do MAC, nos acompanhando. O Iago Lima, na minha opinião, o MAC não pode esperar o São José, tem que buscar os 3 pontos. E o Mirandinha, jogando em casa, tem que dar a vida, fazer gols e muitos. A gente vai falar mais sobre isso e sobre também a confirmação de Marília como mais uma vez sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior para 2020. Depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano.
Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. A Planet Limp é referência em limpeza variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui